nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome Engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, meus amados irmãos, estamos nessa segunda oportunidade de culto a Deus. Deus nos concede estarmos na segunda santa convocação, pelo qual Ele nos chama, Ele nos convoca para que possamos adorá-lo ou adorar ao Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na beleza da sua santidade. E nesse momento, meus amados irmãos, eu quero dar boa noite à irmã Maria Jesus, ao jovem Pedro, à irmã Saúde, irmão Ribamar e toda a sua família em casa, como também a irmã Andréia, também ao pastor Darlan. Que Deus vos abençoe a todos, que Deus derrame graça sobre a vida de vocês. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês e suas famílias. Juntos, nesta noite, vamos adorar ao Senhor, nosso Deus. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor sobre o nosso culto nesta noite. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso bondoso Pai, no Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, te damos graças pela tua bênção, pela tua graça e misericórdia sobre nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, nesse momento, está abençoando os cultos de tua igreja realizados neste momento, Pai. Abençoa cada culto, os pastores missionários que estão à frente dos trabalhos, os irmãos que estão também em suas casas. E esse culto online tem chegado em muitos lares e até lares de pessoas que nós nem conhecemos e de pessoas que nós conhecemos. E também, Senhor Deus, abençoa os nossos irmãos da nossa congregação presbiteriana do Morro da Esperança, e que nesta noite possa ser mais um culto cheio do Espírito Santo, cheio do Senhor Jesus. Ó Pai, em nome do Senhor nós te oramos e já te agradecemos. Eu louvo a ti, Senhor Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está conosco, e pela vida da minha família que está aqui também adorando ao santo amado Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, é em nome dele que nós te oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Também eu quero dar boa noite a Vera Lúcia e também a meu primo Albenísio. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar ao Senhor com mais um louvor ao Senhor. Desta feita nós vamos cantar, os irmãos abram seus hinários, o hino 3, tá bom? Vamos cantar, vamos ouvir agora o hino 3 do nosso hinário, a igreja em adoração. Ouçamos o louvor a Deus. Reservado, com esperança olhamos
sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais e mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina-os teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções, aviva-nos as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva os santos anjos de prazer. Amém. Louvado seja Deus, meus amados, cantamos aí o hino 3 do nosso cenário, e nesse momento vamos abrir a palavra do Senhor aqui no Salmo 84. Vamos ler a palavra do Senhor aqui no Salmo 84. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Salmo 84, dos versos 1 até o verso 5, assim diz a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar mais outro hino, vamos louvar o Senhor com mais cânticos espirituais, cânticos de adoração, e vamos continuar adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar
grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. e esse amor Tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Deus é tremendo. Deus é o nosso Senhor, a quem nós adoramos, a quem nós amamos e a quem nós servimos. Meus amados irmãos, por favor, abra suas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 1. E nós vamos ler dos versos 5 até o verso 9. Dos versos 5 até o verso 9. E depois dessa leitura nós vamos orar ao Senhor, pedir a Deus perdão por nossos pecados, e na esperança e na certeza de que, com base nas suas promessas, quando nós confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, ditas essas palavras, vamos ler a palavra do grande rei, a palavra do Senhor Jesus. 1 João, não é o Evangelho, 1 João, capítulo 1, dos versos 5 até o verso 9, assim diz a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Com base nessas promessas, com base na palavra de Deus, e nós devemos nesse momento lembrar de nossos pecados que nós cometemos hoje, que nós cometemos ontem, algum pecado não confessado por pensamento, palavras, ações. Nesse momento, é um momento solene, é um momento de contrição, é um momento em que nós vamos, cada um de maneira individual, vai orar ao Senhor e apresentar seus pecados e transgressões ao Senhor. Vai orar ao Senhor Deus em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus amado, Deus eterno, Deus santo, Deus bendito, na Tua presença estamos, Senhor, nesse momento. Acabamos de ler a Tua palavra, Deus, e quando nós lemos a Tua palavra, é como um espelho e mostra as nossas quedas, os nossos pecados, transgressões, por pensamento, palavras e ações. A Tua lei moral, quando nós lemos também, ela reflete também as nossas quedas, os nossos pecados, a nossa fraqueza e limitações. Ó Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Teus filhos eleitos e amados. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, e nós pedimos não em nosso próprio nome, mas no nome do Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele que derramou seu sangue precioso para nos comprar, para nos perdoar e cravar na cruz os nossos pecados. É em nome dele que nós oramos. Ó Senhor, e a Tua palavra diz que se nós confessarmos nossos pecados a Ti, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Com base nessa promessa
e também com a promessa que tem lá em Provérbios, que se nós confessarmos nosso pecado e deixar e abandonar, nós alcançamos também a misericórdia do Senhor, com base no seu perdão e no seu amor. Com base nessas promessas, que nós confessamos a Ti as nossas faltas e pecados, e nós nos alegramos porque o Senhor nos perdoou nesse momento. É em nome de Jesus que nós rogamos o perdão e já agradecemos pelo perdão concedido pelo Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos ouvir mais outro louvor. É louvor de nosso inário. Você abre o seu inário no número 61, hino 61, ações de graças, né? Nós vamos ouvir esse louvor, e é um hino de louvor, de ações de graça pelo perdão de pecado concedido pelo nosso Deus. Ouçamos com reverência o louvor a Deus. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças Ele dá. Louvado seja Deus, meus amados irmãos, louvado seja o Senhor. Nesse momento nós vamos cantar mais outro louvor, e depois desse louvor nós vamos ter o momento da mensagem da palavra do Senhor nosso Deus. Os irmãos já deixam as suas Bíblias abertas em Mateus 27, dos versículos 33 a 44. Os irmãos já podem abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 27, dos versículos 33 ao versículo 44, 33 a 44. Então nós vamos nesse momento louvar ao Senhor nosso Deus. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti.
Senhor, meus irmãos. Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, vamos nesse momento entrar no momento da pregação da palavra do Senhor, da mensagem da palavra de Deus. E o tema, o assunto que eu quero tratar nessa noite, eu peço, meus amados, que vão prestar atenção na leitura que nós vamos fazer e também na exposição da palavra de Deus. Vamos tratar hoje acerca da crucificação de Cristo Jesus. E desde já eu quero desejar que Deus abençoe aí a irmã Flávia, a irmã Joyce também, que está conosco, louvando e engrandecendo ao Senhor. Então juntos vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 27, dos versículos 33 até o versículo 44. Mateus 27, o penúltimo capítulo do livro de Mateus, 27, dos versículos 33 ao 44. Vamos ouvir nesta noite acerca da crucificação de Jesus e todos os passos que levaram à crucificação de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Versículo 35. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação:
Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? És rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Meus amados, vamos orar a Deus, pedindo a Deus a sua bênção sobre a mensagem nesta noite. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, pela primeira parte do culto. E dando continuidade, Pai, vamos entrar no momento da pregação da palavra do Senhor, mensagem. Ó Deus, que Tu, por meio dessa mensagem, Tu possa tocar o nosso coração e Tu possas transformar o nosso coração, nossa vida, e também converter aqueles pelos quais essa mensagem pode chegar. Em nome de Jesus, nós te oramos, pedimos a Tua bênção, é em nome dele que nós te oramos. Amém. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo, esse tema da crucificação é um dos temas importantes da Escritura, pois tem a ver com a obra salvífica, a obra de salvação do Senhor Jesus. O autor dessa narrativa é Mateus. Mateus, ele é aquele que era cobrador de imposto, estava na coletoria, e Jesus disse: vem, e ele veio. Ele deixou a coletoria e ele é aquele que escreveu. E o objetivo dele escrever essa narrativa foi para os judeus, não é? Ele escreveu essa narrativa que trata do nascimento, obra, a vida de Jesus até a sua crucificação e o seu mandato para que os discípulos fossem suas testemunhas e pregassem o Evangelho. Então chegamos, depois de Mateus ter narrado a preparação dele com os seus discípulos, né? Ele vai do seu nascimento e depois vai narrando toda a vida do Senhor Jesus, junto com seus discípulos, as curas, as obras que ele realizou. E por fim, o capítulo 27, ele começa tratando acerca dos passos que estavam conduzindo o Senhor Jesus até a cruz. O que aconteceu com Jesus na cruz? Meus amados, a morte de Jesus na cruz foi o evento que marcou para sempre a história. A crucificação de Jesus e sua ressurreição revelaram ao mundo a grandeza da misericórdia de Deus e a imensidão do seu amor. O Cristo crucificado ensinou ao pecador o significado da graça divina. E diante deste importante tema, muitas pessoas ficam curiosas em saber o que aconteceu com Jesus na cruz. Então, nesta pregação, iremos meditar em todos os eventos relacionados à crucificação. Antes da crucificação de Cristo, muito provavelmente Jesus ele foi crucificado numa sexta-feira. Então, esse dia será o dia da semana que iremos considerar nesse sermão agora. Nos dias anteriores à crucificação de Jesus, meus amados, ocorreu uma série de eventos importantes. Vamos citar alguns dos mais significativos. No domingo, antes da crucificação,
Jesus entrou em Jerusalém cavalgando em um jumentinho. E nesse evento, ele foi aclamado pela multidão como o Messias. Mas apesar de o povo reconhecê-lo como filho de Davi e gritar hosanas nas alturas, eles entenderam o verdadeiro propósito do ministério de Jesus. Aliás, eles não entenderam o verdadeiro propósito do ministério de Cristo. Essa multidão que gritou hosana, que vem em nome do Senhor. A prova disto é que os mesmos que o aclamaram no domingo, gritaram crucifica-o na sexta-feira. Essa rejeição explica por que Jesus chorou quando olhou para Jerusalém. A purificação do templo, por exemplo, foi um evento mais importante da segunda-feira antes da crucificação. Na terça-feira, meus irmãos, na terça-feira ele proferiu o seu sermão profético. Você vai ver isso em Marcos capítulo 13. Isso na terça-feira. Na quarta-feira, Jesus foi ungido por uma mulher com um unguento que ele trazia num vaso de alabastro. Você vai ver isso em Marcos capítulo 14, dos versos 3 até o verso 9. Não dá tempo nós lermos. Nesse dia, a conspiração para matar Jesus começou a tomar sua forma final. O traidor Judas Iscariotes se reuniu com os sacerdotes para firmar o acordo de traição. E você vai ver isso em Mateus capítulo 26, versículo 14 e versículo 15, essa trama de Judas Iscariotes para matar o Senhor Jesus. Isso na quarta-feira. Na quinta-feira, antes da crucificação, Jesus ele celebrou a última Páscoa com os seus discípulos e instituiu a ceia como uma ordenança que seu povo deveria observar. Ele também lavou os pés aos discípulos, de seus discípulos, e depois das suas últimas instruções partiu para o Monte das Oliveiras. Ali, ele orou ao Pai no jardim chamado Getsêmani, e a sua agonia foi tão profunda que seu suor tornou-se como sangue. Essa já era a noite da sua prisão. E você vai ver isso em Lucas capítulo 22, do versículo 7 ao versículo 46, ele narra esse episódio. Então, vamos ver agora o outro passo de Jesus indo para a cruz, que foi a prisão de Jesus antes da crucificação. E a prisão de Jesus, nós já vemos aqui, logo aqui no capítulo 26 de Mateus, a partir do verso 47, você vai ver Jesus indo preso e depois sendo levado à presença de Pôncio Pilatos. Mas antes da crucificação de Cristo, ele já estava indo para a prisão, pois na quinta-feira à noite, Judas Iscariotes, ele formalizou sua traição ao se aproximar-se de Jesus e saudá-lo com um beijo no rosto. Nós sabemos disso. Então, rapidamente, ao aproximar-se de Jesus e dar o seu beijo, rapidamente a guarda do templo e os seus legisladores romanos que o acompanhou, Judas, se aproximaram de Jesus para prendê-lo. Você vai ver isso em Mateus capítulo 26, dos versículos 47 a 56. Naquela ocasião, o apóstolo Pedro até tentou impedir a prisão, e chegando a cortar uma das orelhas do sumo sacerdote, mas o Senhor Jesus repreendeu. A crucificação não poderia ser evitada. Jesus estava comprometido com o cumprimento das Escrituras, que revelam os decretos de Deus. Curiosamente, irmãos, conforme Jesus havia avisado, no mesmo dia, o vigoroso Pedro negou Jesus 3 vezes. Daí Jesus foi perante o Sinédrio.
Após Jesus ser preso, ele foi levado ao Sinédrio. O Sinédrio, meus amados, era uma assembleia com funções relacionadas à política, à religião e à jurisdição. Devido à inocência de Jesus, o Sinédrio ele teve dificuldade em formular uma acusação contra ele. Por isto, ele acabou sendo condenado sob falso testemunho. Você vê isso aí em Mateus capítulo 26, 59 a 61. Diz o seguinte, Mateus 26, 59 a 61, diz assim: Ora, os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas afirmando: então disse, posto destruiu o santuário de Deus e reedificado em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde ao que este se depõe contra ti? Então, irmãos, além disso, na sequência, Jesus fez uma declaração profunda de sua divindade ao ser interrogado pelo sumo sacerdote. Ele afirmou ser o filho do homem e aquele que virá sobre as nuvens e que reinaria como todo-poderoso, conforme as escrituras anunciam lá em Salmo 10, versículo 1 e Daniel, capítulo 7. Então, diante de tudo isto, o sumo sacerdote o acusou Jesus de blasfêmia. Veremos agora o julgamento de Jesus antes da crucificação. Depois de o Sinédrio conseguir sua acusação formal, foi Jesus entregue a Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos ele era o governador romano da Judéia. E diante de tantas acusações, Jesus permaneceu calado conforme as palavras do profeta Isaías. Pois naquele tempo, meus amados, Pilatos estava enfrentando uma situação complicada, uma situação política complicada. E para evitar qualquer transtorno, ele teve que enviar Jesus a Herode Antipas. Herode Antipas era a autoridade, ele era como se fosse o tetrarca da Galileia. Ou seja, Jesus ele foi acusado de falso testemunho, ou de se intitulando condenado como blasfêmia. Então ele tem que ser julgado conforme a jurisdição da região que ele morava. Mas ele foi levado para Herodes Antipas. Depois de outro interrogatório em que permaneceu completamente calado, Jesus foi devolvido a Pilatos. A resistência que Pilatos demonstrou em condenar Jesus à morte não tinha por base a compaixão, antes era muito mais por não ter complicações políticas. Ele temia se indispor contra Roma e por isso queria evitar problemas. Ele propôs surrar Jesus e depois liberá-lo. Também ele ofereceu a alternativa de o povo escolher entre Jesus e Barrabás. Nada disso deu certo. A multidão exigia a crucificação de Jesus. E nós vamos ver agora um relato detalhado acerca da tortura que Jesus sofreu perante os seus tosquiadores. E tudo isso a gente vai ver aqui lendo Mateus 27 a 31, diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e deram-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido,
despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Meus amados, antes da crucificação de Jesus na cruz, lá no Gólgota, houve uma sessão de tortura contra o Senhor Jesus. Jesus foi açoitado antes de seguir para a cruz. E a sessão de torturas feita pelos soldados romanos, era muito cruel. Essa tortura era muito cruel e dolorosa. O instrumento de tortura, meus amados, possuía um pequeno cabo de madeira no qual era preso a um chicote feito com um combinado de multi-retorcido de tiras de couro. Em suas pontas, nas pontas dessas tiras eram colocados pedaços de ossos cortantes e ganchos de metal. Esse castigo era tão pesado que não era raro um homem morrer em decorrência dos ferimentos causados pelos açoites. A vítima desses açoites, no caso o Senhor Jesus, ficava despida, praticamente sem roupa, encurvada, enquanto dois homens, um de cada lado, aplicavam açoites. Esses açoites eram com tanta violência, meus amados, com a violência do impacto, o cordão de couro cravava ele causava e criava profundos hematomas e cortes. Enquanto que as pontas de ossos e os ganchos de metal cravavam e rasgavam a pele, a carne do açoitado ficava tão dilacerada que às vezes e até os órgãos internos ficavam expostos. Então os profundos ferimentos apareciam. Então o corpo do Senhor Jesus, de tanto açoite, antes de ir para a cruz, foi tão açoitado que diz alguns historiadores que o corpo dele tinha mais de 360 cortes profundos. Eram 39 chicotadas vezes 12. Então, além dele ter sido torturado com esses chicotes com ponta de ossos de animais, houve uma zombaria a Jesus antes da crucificação. Então, depois de Jesus ter sido injuriado lá pelo povo e ter sido açoitado violentamente, os soldados do governador se reuniram em torno dele. O objetivo daqueles soldados era se divertir às custas de Jesus. Eles queriam zombar do rei dos judeus. A Bíblia diz, meus amados, que primeiramente os soldados despiram Jesus. Eles despiram o amado de nossa alma. Depois o vestiram com um manto de púrpura que provavelmente estava muito velho e desgastado. Era uma roupa usada. Talvez tivesse sido as vestes já descartadas de um soldado, de alguém. De qualquer forma, o objetivo era representar as vestes da realeza, já que eles estavam dizendo que era o rei dos judeus. Então eles vestiram de púrpura. Aqui devemos nos lembrar, irmãos, de que o corpo de Jesus já estava completamente ferido pelos açoites. Estava dilacerado o corpo de Jesus. Esse simples ato de despí-lo e vesti-lo novamente deve ter sido extremamente doloroso. Os soldados também providenciaram uma coroa de espinhos e colocaram-na sobre Jesus. O propósito dos soldados, o objetivo desses soldados, além de escarnecer de Jesus, era feri-lo ainda mais. Feri-lo ainda mais. Os espinhos da coroa, obviamente, causaram intensos sangramentos em sua fronte. Mas o significado daquela coroa era ainda muito mais profundo.
Os espinhos da coroa de Jesus, irmãos, estavam em conexão com os espinhos que resultaram da maldição do pecado sobre a natureza, pois Deus diz para Adão, por causa de ti a terra está amaldiçoada e dela nascerá espinhos e abrolhos. Então o espinho aqui era símbolo da maldição. Ele tomou essa maldição sobre si. Além da coroa, irmãos, os soldados deram-no com um caniço com um cetro e começaram a simular uma reverência diante dele. E eles saudavam dizendo: salve, rei dos judeus. Como se não bastasse tudo isso, eles conseguiriam levar aquela injúria até o seu limite mais baixo e degradante. Eles começaram a cuspir em Jesus. Jesus levou bofetada, colocaram um pano sobre a cabeça de Jesus e ele começou a levar bofetada na cara. E eles diziam: dizem que te bateu. Depois de ainda não satisfeito, tomaram dele o caniço que tinham dado e passaram a golpeá-lo na cabeça enquanto insultavam. Então Jesus levou vários caniços na cabeça dele. Era uma lapada na cabeça. Imagine uma coroa de espinhos, o corpo completamente dilacerado, despido diante desses homens, miseráveis pecadores. Sendo escarnecido, cuspido, bofetada na cara, sendo insultado, humilhado, e por fim, mais uma vez, eles despiram Jesus e vestiram-no com a sua roupa e o levaram para ser crucificado. Ele sofreu tudo isso por amor a você, por amor a mim. Mas ainda ele ia sofrer mais. Ainda tinha o caminho para percorrer até o Gólgota. E aqui segue o caminho da crucificação. Depois de ter sido humilhado, açoitado, maltratado, dilacerado, Jesus foi conduzido à crucificação. De acordo com a lei, a execução ela deveria ser realizada fora da cidade de Jerusalém. De acordo com com Levíticos 24:14 e Números 15, versículo 35 e 36. Além disso, um homem condenado à crucificação era obrigado a carregar o seu próprio instrumento de execução, isto é, a cruz. Na maioria das vezes, acredita-se que os condenados carregavam pelo menos a trave horizontal da cruz. O peso dessa viga de madeira variava entre 13 a 18 quilos. Já a viga vertical, ela ficava preparada no próprio local da crucificação. No entanto, os estudiosos indicam que havia casos em que a cruz inteira era carregada pelo condenado. Seja como for, Jesus carregou a sua própria cruz, conforme o Evangelho de João, capítulo 19, 16 e 17. Então, João, capítulo 19, versículo 16 e 17. Veja o que é que diz o Evangelho de João. Versículo 16. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Meus amados irmãos, porém, por causa das limitações do seu corpo, fisicamente e completamente debilitado, irmãos, àquela altura, Jesus não conseguiu carregá-la por muito tempo. Quando Jesus chegou à exaustão física, os legionários obrigaram um homem chamado Simão de Cirene a carregar a cruz depois de Jesus, a cruz de Jesus pelo caminho,
restante. Durante o percurso até o local da sua crucificação, Jesus foi seguido por uma grande multidão. O evangelista Lucas informa que nessa multidão havia mulheres que se lamentavam, sentindo grande dor pelo que estava ocorrendo com o Senhor Jesus. O que era a crucificação? A crucificação era o modo mais cruel, humilhante e vergonhoso de pena de morte daquela época. Apesar de a origem da cruz ser discutida, acredita-se que a crucificação já era utilizada desde a Pérsia e ela foi adotada como uma forma de execução por várias civilizações ou por algumas civilizações. Mais tarde, os romanos também passaram a aplicar a crucificação em suas condenações capitais. Porém, ficava proibido que um cidadão romano fosse executado em sua cruz. Por isso, a crucificação era usada principalmente na condenação de escravos e insurgentes que se levantavam contra o Império Romano. A morte por cruz era lenta e terrivelmente agonizante. As mãos ou os pulsos eram pregados na madeira ou na madeira com grandes cravos de metal e depois amarrados em torno da viga para aumentar a sustentação. Os pés, apoiados numa pequena tábua, também recebiam cravos que traspassavam na altura dos calcanhares. Meus amados, além dele estar com o corpo completamente dilacerado, o rosto cheio de hematomas, cruz pesada, bofetada na cara, cuspida, ele agora ia ser torturado na cruz. Ele enfrentou os cravos em suas mãos, e agora ele iria ser crucificado, e os cravos, ele tinha que entrar nos seus pés, os pés de Cristo tinham que estar um perto do outro, assim, um em cima do outro, para que o cravo entrasse nos dois pés dele, para a sustentação na cruz. Meus amados irmãos, esses ferimentos com os cravos na vítima, esses ferimentos causavam na vítima um sangramento e uma dor excruciante. Por causa da posição em que a pessoa era crucificada e a debilidade do seu corpo, a força da gravidade dificultava muito a respiração da pessoa na cruz. Isso causava movimentos involuntários das pernas que tentavam suportar o corpo. Mas por causa dos cravos nos calcanhares, tais movimentos tornavam-se inexplicavelmente dolorosos. Além disso, a vítima sofria uma dor de cabeça muito forte e uma sede extrema. Todo esse processo continuava até que o corpo da vítima alcançava a total exaustão. Por isso, o processo de morte poderia demorar dias e geralmente ocorria por asfixia. Em muitos casos, as pernas das vítimas eram quebradas para acelerar o processo de morte. Como as pernas não poderiam mais sustentar o tronco da vítima, a asfixia ocorria rapidamente. Ele morria por asfixia. Jesus foi crucificado, irmãos, num lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ele foi crucificado entre dois criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Apesar de aquela ser mais uma afronta contra aquele que sempre foi justo, ali se cumpria as escrituras que dizem que ele foi contado com os transgressores. Meus amados irmãos, diante de toda essa descrição da crucificação de Jesus, diante de tudo isso que aconteceu, nós devemos refletir algumas coisas sobre a nossa vida. Todo esse processo que Jesus passou, toda essa humilhação que o nosso mestre passou, foi por amor a mim e por amor a você.
Jesus, ele foi traspassado, ele foi torturado terrivelmente, ele foi falsamente acusado de querer ser mais do que César e de blasfemar contra Deus. Até os inimigos se juntaram, os inimigos que não se falavam e se juntaram para conspirar contra Jesus. No lugar de Cristo escolheram Barrabás. Só para os irmãos terem uma ideia, aquela cruz, ela era para Barrabás. Há quem diga que Barrabás era mais alto do que Jesus, e ao esticar os braços de Cristo na cruz, há alguns historiadores que dizem que o ombro dele foi deslocado, porque ele tinha que esticar além do seu tamanho. Além das dores excruciantes que o mestre recebeu em seu corpo, além das humilhações que ele passou, ele ainda sentiu uma das piores dores que um ser humano pode enfrentar. Ele sentiu o próprio inferno. Quando Jesus estava na cruz, teve um momento em que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Lama sabactane. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, meus amados irmãos, Deus tinha virado as costas para o filho. Deus não estava suportando olhar. Jesus, naquele momento, ele se tornou o homem mais maldito da face da terra, pois maldito era todo aquele que era crucificado no madeiro. Jesus estava levando todos os pecados dos eleitos. Ele estava sendo crucificado. O Pai virou as costas. Ele sentiu o próprio inferno. Ele sentiu naquela cruz o abandono de Deus. Jesus, ele naquele momento estava cravando na cruz os nossos pecados. Para você ver o quanto o pecado é algo tão sério aos olhos de Deus, ao ponto de Jesus morrer por causa de nossos pecados. Ele morreu para nos salvar de nosso pecado, para cravar na cruz os pecados. Ele morreu para nos salvar, para nos tirar do charco de lodo, para nos dar vida eterna, para nos dar vida e vida com abundância. Jesus morreu por mim e por você. Nós não merecíamos essa morte substituta. Foi uma morte vicária, foi uma morte violenta, foi uma morte humilhante, foi uma morte terrível, por amor a mim e a você. Meu amado irmão, minha amada irmã, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a Deus, para que hoje você possa dizer que você tem comunhão com Deus, você é salvo por Cristo, e Ele conquistou essa vitória que nenhum homem na face da terra conseguiria realizar, a não ser o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus amados irmãos, minha amada irmã, Jesus, ele ficou na cruz. Dizem que da hora sexta até a hora nona, às 9 da manhã ele foi crucificado e ficou às 3 horas da tarde, debaixo daquele sol causticante. Debaixo daquele sol causticante. Diz aqui o versículo 45 de Mateus capítulo 27. Mateus 27, 45 diz assim a palavra de Deus: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactane, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E ainda, e logo um deles correu para buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre, colocado na ponta um caniço, e deu-lhe de beber. Outro estava ainda escarnecendo.
Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Meu amado irmão, a treva que houve sobre a face da terra era em protesto, pois o injusto morreu pelos injustos. O santo morreu por causa de pecadores miseráveis que mereciam o inferno. Mas essa obra de Cristo na cruz foi uma obra maravilhosa para nos salvar. O mestre, ele tinha que ir para a cruz. O alvo de Cristo era a cruz. Se ele não tivesse ido para a cruz, conforme o decreto de Deus, e por ele querer ir de maneira voluntária, se ele não tivesse feito isso, nós não seríamos salvos. Eu quero tirar algumas aplicações para a nossa vida nesta noite. Meu amado irmão, você já parou para pensar quão grandes são os nossos pecados? Quão terríveis é o pecado aos olhos de Deus, ao ponto de Jesus ter vindo a essa terra, ter deixado o trono, a comunhão com o Pai, a adoração dos anjos, ter vindo para esse mundo cheio de pecado, debaixo da maldição de Deus, para morrer por pecadores indignos. Você já parou para pensar isso? Quão grandes são os nossos pecados? Eu pergunto em segundo lugar: como está a sua vida diante de Deus? Como está a sua vida espiritual, meu amado irmão? Creia na morte de Cristo. Ame Jesus. Viva Jesus. Busque o Senhor Jesus, pois ele morreu para nos salvar. Meus amados, ainda tem mais detalhes mais profundos acerca do sofrimento de Cristo, que o tempo não dá para falar. Mas o que nós ouvimos nesta noite é suficiente para que você reflita o quanto nós somos tão pequenos por uma tão grande obra que Cristo fez na cruz. Que o Espírito Santo, meus amados, aplique essas verdades no seu coração. Saiba de uma coisa: que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. É por isso que você e eu temos essa obrigação, essa ordem dada pelo próprio Senhor Jesus, depois de ter ressuscitado, que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura e dizer que essa morte na cruz tem um efeito salvífico e tem consequências eternas para a nossa vida, para a vida daqueles que se arrependem. Que Deus continue abençoando a sua vida, que possamos cada vez mais amar a Jesus, servir a Jesus e pregar a palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que o Espírito Santo aplique essas verdades no seu coração, no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais outro louvor? Vamos cantar mais um louvor aqui do nosso inário. Vamos cantar o hino de número 17. Vamos cantar o hino 17 do nosso inário. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado o Deus Supremo,
louvor perene, só Deus merece. Cantai, não cesse o seu louvor, de todo seja sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Meus amados irmãos, nesse momento vamos orar ao Senhor. Depois de nós termos escutado acerca da crucificação de Cristo, esse Cristo que morreu na cruz, ele não está mais na cruz agora, ele está nos céus reinando por amor à igreja, porque ele está reinando no céu sobre todas as coisas, governando todas as coisas, e está guardando a sua igreja, reinando sobre a igreja. E ele, o Pai, enviou o Espírito Santo para estar na igreja, para estar dentro de cada um de nós. E graças a Deus que o Senhor da cruz está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar a Deus nesse momento. Sim, antes de nós orarmos, irmãos, um detalhe aqui, nós vamos ter a participação da nossa irmã Maria de Jesus. Ela vai falar uma das suas belas poesias. Foi bem lembrado, graças a Deus. Irmã Maria de Jesus vai ter a sua participação nesse momento, sua poesia. A sétima frase de Jesus na cruz, Lucas 23:46. Pai, entrego o meu espírito em tuas mãos. As últimas palavras do autor da salvação, proferidas na cruz como homem mortal, tornando-se o caminho do reino celestial. Pai, em tuas mãos, mãos fortes, que lhe deram vitória sobre a morte, pois o nosso Senhor Jesus já sabia do inferno. Jesus Cristo sabia que iria descer até aos abismos sombrios e eternos, onde ele com autoridade pôde dizer: eu, Jesus Cristo, venci a morte e o inferno. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus Cristo agora só contemplava a sua glória e o cumprimento da sua grande missão. Jesus falou aos discípulos que subiria. Era preciso ele ir, mas logo ele voltaria, para com amor a obra do Pai fazer, junto com a sua igreja, para salvar o que nele crê. Jesus ao Pai, ele teria que subir, precisava por Deus ser glorificado, e para a promessa do Pai se cumprir, e o Espírito Santo de Deus ser derramado. Glória a Deus, louvado seja Deus. Amém, meus irmãos, amém. Irmãos, essa é a nossa amada irmã Maria de Jesus, serva de Deus, missionária, irmã Maria de Jesus. Ela sempre tem a sua participação nos cultos, onde ela fala das suas lindas poesias bíblicas com fundamentação bíblica, né? Então, vamos nesse momento agora, meus amados irmãos, depois dessa bela poesia, nós vamos orar ao Senhor Deus, pedindo a Ele a sua bênção. Desde já, eu quero agradecer aí a presença da irmã Flávia, do presbítero, nosso irmão Edinaldo, nosso presbítero Edinaldo, a sua esposa Flávia, seus filhos, essa amada família, que a nossa família ama essa família,
lá da igreja de Areias, da IPB de Areias, que Deus abençoe. Também Deus abençoe a irmã Joyce, né? Também a irmã Rosângela Romão, da nossa congregação também, estava conosco, a irmã Maria de Jesus, Pedro, o irmão Ribamar e a sua esposa, a irmã Saúde, e sua filha Paula e o seu genro, o David. Então, nesse momento, vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por mais um culto na sua presença. Eu peço aos irmãos que continuem orando por mim e pela minha família, para que Deus nos ajude nessa obra aqui, missionária aqui em Teresina, Piauí. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus amado, Deus eterno, Deus bendito. Ó Pai, nós te louvamos e já te agradecemos, Senhor Deus, por tão grande salvação em Jesus Cristo. Ó Deus, acabamos de ouvir uma pregação que trata, que narra como se deu todo o processo dos momentos que levou Jesus à cruz. Ó Pai, se não fosse Jesus, se o nosso amado não tivesse vindo voluntariamente, ó Deus, e ter morrido na cruz por nós pecadores miseráveis, jamais nós alcançaríamos ou teríamos salvação. Mas em Cristo Jesus nós temos essa certeza, essa fé de que a morte de Cristo foi a nossa morte, e nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele, Pai. E com seu sangue Ele nos comprou. E Ele ressuscitou ao terceiro dia com poder e glória, e foi assunto ao céu, e de lá está reinando sobre todo o mundo, sobre toda a história. Louvado seja o Senhor Jesus. Ó Deus, e nós vemos em toda essa obra a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele aplica a obra da redenção de Cristo em nossa vida. Ó Senhor, muito obrigado pelo grande amor com que Tu nos amou. Ó Pai, abençoa cada irmão e irmã que está conosco, está nas suas casas, nesse culto bíblico online no seu lar. Abençoa, Senhor Deus amado, o presbítero Ednaldo, sua esposa irmã Flávia, seus filhos. Ó Deus, abençoa a irmã Maria de Jesus, ao jovem Pedro, a irmã Saúde, o irmão Ribamar, seu esposo, sua filha, seu genro, a irmã Rosângela Romão e toda a sua família, seu esposo. Ó Deus, ó Pai, a Suzana, seu pai, o irmão Roberto, sua mãe, sua neta, a Joyce, Senhor Deus, a Joyce, lá de Recife, nossa amiga Joyce. Abençoa a Glaucia e Tiago também, ó Pai. Ó Deus, a Andréia também, a irmã Andréia, nossa amiga, irmã em Cristo. E a todos os meus amados irmãos, Pai, o pastor Darlan, sua família. Ele também é pastor missionário, tem feito a obra do Senhor. Ó Pai eterno, abençoa a nossa congregação presbiteriana do Morro da Esperança, esse campo missionário que o Senhor nos concedeu para trabalharmos nele. Abençoa as crianças, os pré-adolescentes e jovens, os membros e congregados, todo o nosso trabalho, os projetos dessa igreja, para a revitalização e crescimento dessa igreja. Abençoa também, Senhor Deus, a igreja parceira, a igreja presbiteriana do Calvário, a pessoa do pastor Meli, os presbíteros, o conselho dessa igreja e os membros e congregados dessa igreja que é parceira nossa. A ajuda de missões, ó Deus, que nos trouxe para cá em parceria com a igreja do Calvário. Ó Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome. Nós também incluímos na nossa oração o presidente Jair Bolsonaro e os ministros e a sua equipe de trabalho, esse homem que tem feito um trabalho, Senhor Deus, à frente dessa nação. Protege a vida dele, a vida da esposa dele, da sua família, dos ministros que estão com ele, Senhor Deus, em especial o ministro da Educação e o ministro da Justiça, Pai. Ó Pai, também nós incluímos também os irmãos da igreja de Areias, da IPB de Areias, com a qual nós fazíamos parte quando nós viemos para cá. Pastor Arnaldo, sua família, todos os membros dessa igreja, Pai, que nós amamos e que temos saudade desses irmãos. Pai, nos concede, Pai, bênção sem medida a todos nós. Abençoa minha esposa, minhas filhas, a nossa família. Nos enche do Teu Espírito Santo, todos nós, todo o Teu povo de Deus. Nos dá uma noite de paz e tranquilidade na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus.
Nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus continue abençoando a vida de cada um dos meus amados irmãos. Que o amor de Deus continue sendo derramado em suas vidas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.